Aqui estamos falando sobre nós, uma live com o mestre Severo Dacelino. E já vamos retornando com o mestre. Né? Quem ainda? Mas aqui tá bom, né? Tá. Já vamos retornando com o mestre. E aí, a gente tava no começo, né? Pronto. Aqui com o mestre, numa conversa boa, falando sobre Ana, e de repente, o celular descarregou, né? Então, voltamos para fazer esses últimos 15 minutos e falar um pouco mais, né, sobre esse processo da identidade cultural do negro, né? Então, estamos... Mestre, está contrária à câmera. Aí, muito bem. Ó, ficou bonita a imagem agora. Melhorou. Então, quem não pegou a primeira parte, mais uma vez a gente vai colocar lá o vídeo no YouTube, né? E o mestre sempre disponibiliza o link no Facebook dele. Então, quem não pegou, volte lá, porque vale a pena, né? E a gente parou justamente, né, nessa questão da identidade cultural do negro em Sergipe, a gente está falando sobre como os terreiros de candomblé, eles cuidavam, adotavam, acolhiam, né? E isso vem muito da nossa própria identidade cultural enquanto povo preto, né? Identidade cultural do negro em Sergipe. O mestre falou também sobre o livro dele. Quem não leu, é lindo, né? É encantador, é fantástico o livro Mariô, O Terreno de Baimiliana. Eu tive a oportunidade de ler e fiquei encantada, né? Fiquei encantada porque traz a nossa história, né, do candomblé, traz a história do candomblé de Sergipe, né, do candomblé de Laranjeiras, do candomblé aqui de Aracaju, das Areias, do candomblé, né, de vários locais que a gente fala de um candomblé, é diferente de outro candomblé, mas tem algo que nos une, que é a cultura, né? Então a história é magnífica, é a história de Maria Emiliana, né, que está aí justamente no processo de estar aqui, o Aie e Torum, né? Então a gente vai acompanhando todo o processo, todo o mistério, toda a magia que está em volta a isso aí, né, no conto do mestre Severo de Acelino. E, mestre, o senhor estava falando aí justamente da Casa de Laranjeiras, de como, inclusive, a avó do senhor, né, Elisa de Airá, ela também cuidou de várias crianças, né? Adotou várias crianças e cuidou, sem problema nenhum, né? Sem ganhar nada, mas porque também é da nossa cultura. Por favor. Na verdade, era uma tradição os terreiros ter essas crianças, esses agregados. Muitas das vezes eram filhos da Cira de Santo, eram filhos daquele pessoal que estava por ali, ou também outros filhos de outras pessoas que viam exatamente a importância de seus filhos serem criados ali naquele ambiente e via exatamente que aquela pessoa tinha condição de criar. E deixava lá a criança num cesto, ou então levava mesmo, ou então deixava a criança para passar uma semana com as tias, com as vós, e essas tias, essas vós, é exatamente ali nos terreiros de candomblé. Nesse aspecto, o Mariô, ele exemplifica-se, porque eu colhi de diversas casas daqui de Sergipe, me parece também que essa mesma estratégia tinha lá na casa de Nanã. Há muitas pessoas que não era nem do santo de lá e nem era parente dela, moravam lá na casa dela, tinha até vilas, tanto que quem for hoje lá na casa de Marisete vai encontrar ainda resquício dessa tradição que tinha lá a casa da Manadeuí.
Então, a gente está tratando desse aspecto da identidade, é esse processo, porque muitas das pessoas que estão... Você vai chegar no terreiro de Candomblé, você só vai encontrar pessoas de pele clara. E, de repente, você vai dizer, cadê os negros? Não estão aqui. E os negros são muito, muito poucos. E o pessoal que está ali no Candomblé, eles se autodenomina, está entendendo, afro-religiosos, para mostrar que eles também são negros. Tá? Outro dia, aliás, um ano atrás, tá? Houve um japonês que se apresentou no programa de Jô Soares. Outro dia eu estava vendo aí na internet. É simplesmente um pai de santo da Umbanda. E para ser pai de santo e para participar das atividades das religiões afro, independe da sua nacionalidade, independe de coisa. Tem um pai de santo aí da Bahia que tem um terreiro na Alemanha. Está entendendo? E isso a gente vai mostrando que onde está a capoeira está os orixás, onde está o negro estão os orixás, onde está o processo. Então, quando você diz, não, mas tem muito africano espalhado pelo mundo e você não vê o candomblé, só que o candomblé não é africano, o candomblé é brasileiro. O candomblé nasceu aqui no Brasil. Portanto, não tem esse negócio aí, não, porque foi lá na Nigéria, é porque eu fui lá no Senegal, fui lá em Benin, eu não vi terreiro de candomblé. Não, não vai ver mesmo. Tá? A identidade é outra, a expressão identitária, a expressão cultural é outra. O reinado da África foi transposto para o Brasil na época da escravidão, a época onde os nossos ancestrais foram introduzidos aqui como escravos. Então, isso aí foi visto exatamente da resistência cultural. E a resistência cultural de nossos ancestrais é importantíssima, é o maior legado que temos. Exatamente. Quando o senhor fala, né, não impede que um japonês seja do candomblé, mas esse japonês ainda assim não vai ser preto, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas... É só para mostrar. Você pode ter um índio, tá entendendo? De uma tribo aí, tá entendendo? O Tupinambás, o Coso, o Chocós, que é um pai de santo. Sim, senhor. E daí? Exatamente. Então ele tem que ser respeitado. Ele é pai de santo porque os orixás e as entidades deram esse poder para ele. Então não é só dentro do processo não, eu sou pai de santo, sabe? Não, mas você é índio, não pode ser pai de santo. Ele não pode o quê? Mas é claro que é. Quando a gente acredita, esse traço, né, de acolhimento, né, que é justamente o contrário da xenofobia, para a gente, né, é um traço da nossa cultura negra, que é a xenofilia. Então, a gente sempre adotou pessoas de outras culturas, né? O problema são as outras culturas que nunca adotaram a gente. Mas a gente sempre tem esse traço da xenofilia, né? E aí, quando o senhor eu sempre gostei. Sim, quando eu falo, pode continuar. Quando o senhor fala, né, justamente esse segundo trecho aí, O senhor pode continuar, porque me fugiu a mente o pensamento. Sim, então, dentro desse processo, eu sempre tive professores e professoras no fundamental, porque, na verdade, quando eu estudei não tinha fundamental, era ensino médio mesmo, e colegial. Mas quando eu fui para a faculdade, encontrei diversos professores e diversas professoras no meu caminho que não eram negras, tá entendendo? E que tinham uma grande influência, tá entendendo? Com a questão do negro, com a religiosidade. Tá? Eu não vou aqui estar citando o nome porque eu não quero que a parentada possa se sentir ofendida, mas eu digo na Bahia, então, sem deixar ali a parte de Sergipe, aqui que tem três, uma advogada, uma assistente social e duas assistentes sociais, que assim que terminaram, que foram aposentadas da universidade, abriram seus terreiros. Tá?
E estão aí, tá entendendo? E já vinha praticando. Tem terreiro de outra aí, de uma psicóloga, tá entendendo? Que presta caridade para todo mundo aqui em Aracaju, para que eu esqueci o nome do centro, tá entendendo? Mas ela, inclusive, foi professora de meus filhos, tá? E é uma dignidade fantástica. Então, esse pessoal tem uma percepção, tá? E que a gente fica assim, parado. Porque são pessoas que diuturnamente estão descalças, diuturnamente estão na agenda negra, diuturnamente praticam e pensam negro. Porque quando você pensa orixá, quando você pensa caboclo, quando você pensa entidade, ancestralidade, você está pensando negro. Então, de repente, a identidade dessa pessoa diz, olha, não leve ele para lá, não. Bote ele aí sentado, não tem problema de coisa, não. Então, de repente, você vai ver o que é que essa senhora está falando. Mas diz, olha, simplesmente ela está dizendo que a pessoa não está ali com fome, nem com o corpo que caiu, porque não. A pessoa está exatamente necessitada, está entendendo? De um passe, necessitada de uma mão amiga, está entendendo? Que possa exatamente descarregar esse fluido, essa energia que está perturbando a pessoa, está entendendo? Então é isso, a pessoa cai em transe num terreiro e sem nunca ter praticado nada, sem nunca ter ido ao terreiro. Então, de repente, diz, não, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí, uns maus elementos, vai dizer, não, mas você vai ter que ficar aqui no terreiro, a cabeça, fazer isso. Aí assusta a pessoa vai embora, tá entendendo? E fica com receio, fica com aquela questão assim, de, não gosto de candomblé. Tá? Então, o que é que você vai ver hoje? Nos terreiros, a gente vai encontrar uma evasão muito grande e o terreiro perde muita gente para os pentecostais. Sim, então, sim, a pessoa está indo para as igrejas pentecostais para fugir do assédio, sei lá. Eu acho uma coisa muito intrigante. Tem um trabalho acadêmico aí que um pastor está fazendo, ou já fez, eu esqueci o nome dele agora, que eu, inclusive, fiz até uma lida no trabalho dele, e depois conversei com um doutor lá na universidade, um menino que é do Candomblé também, que é o Fernando Aguiar, e ele me deu a informação, eu conheço essa igreja, e parece que é de bola, alguma coisa assim. E que essas igrejas, então, têm, o quê? Tem uma expressão de transe. Sim. Há uma expressão de transe. Então, a pessoa entra em transe na igreja. Aí, de repente, porque a gente não conhece, a gente vai desfazer? De jeito nenhum, a gente tem que respeitar. Aí é que está a identidade. A nossa identidade independe da manifestação de outro. Porque ele é negro, ele é preto, tem que ser do candomblé. Negativo. Ele tem que ser o que ele quiser. Tem que ir para o xamã, tem que ir para a igreja pentecostal, para a igreja brasileira, tem que ir para o candomblé, tem que ir para onde ele quiser. Tem que ser pastor, tem que ser padre. Isso independe. Portanto, a gente tem mais que respeitar a manifestação do outro para garantir o direito à nossa identidade e o direito a ser. Porque, na verdade, quando a gente a gente tem, porque é essa a importância. A importância do ser não é ter, mas saber que é. Quando a gente tem. Então, eu coloco sempre isso quando eu estou dando palestra para os alunos nas escolas, quando eu estou discutindo essa questão racial, para que haja essa compreensão, porque eu só vou realmente alcançar o aluno na medida em que ele se projeta. Quando ele se encontra naquele diálogo, naquela expressão, quando ele se vê nisso.
E é Quando o muito senhor fala importante a sobre gente isso, respeitar. eu me lembro de duas coisas, né? Uma que é a questão do acolhimento, né? E que foi algo que a gente estava conversando essa semana, eu e o senhor, que o senhor acabou de falar também na live anterior, foi quem tem olhos para ver, vê, né? Vê a expressão da nossa energia e do nosso axé numa igreja, né? Num templo, né? Nessas igrejas evangélicas, católicas, lá se vai. Quem tem olhos para ver, vê, porque a gente está lá e a gente traz nosso cultura e traz nosso axé onde quer que a gente esteja, né? Mesmo que não esteja aí, né? E é uma interpretação minha que as pessoas pretas precisam ocupar esses espaços pretos também, que são de fortalecimento, né? Quando a gente está em espaços pretos, como o senhor falou, eu achei muito bonito como o senhor falou. Onde está a capoeira, está o orixá. Onde está o candomblé, está o orixá, né? Por quê? Porque é um espaço preto de fortalecimento, né? Então, eu acho que tem esses dois lados. De quem tem que ver em qualquer lugar, porque é parte da nossa expressão e do nosso axé. Mas acho também que essa parte da capoeira mesmo, né, que faz parte da nossa identidade cultural, assim como o candomblé, né, eu acho que foi muito bonito quando você falou isso. Onde está a capoeira, está o orixá, onde está o orixá, está a capoeira. Eu me referi à capoeira porque a capoeira é o indicador da cultura brasileira que está em todos os continentes. Não tem um país do mundo que não tenha um capoeirista. Então, o capoeirista é o elemento mais importante, o grupo humano mais importante, o agente humano mais importante do Brasil. Porque ele está representando a nossa nacionalidade, a nossa língua, a nossa cultura em todos os quadrantes do mundo. E quando eu falo orixá, eu estou me referindo a todas as entidades, os Oduns, os Inquices, está entendendo? E quando a gente fala nesse processo geral, a gente está colocando as entidades brasileiras, Marias Padilha, as Marias Congas, o Zé Pilindra, enfim, o boiadeiro, o marujo. Então, toda essa essência da espiritualidade brasileira e também dentro do seu processo mitológico, porque quando a gente fala do São Francisco, quando a gente fala da cultura brasileira, não é só o Saci Pererê que aparece, não, viu? Quando a gente fala da cultura brasileira, parece muito, muito mais. E adentra o conteúdo da cultura negra dentro desse processo histórico, a gente fica realmente fantástico. Porque quando eu falei recentemente, não escrevi a respeito da importância das religiosidades, né, e dos seus representantes como sacerdotes, então eu falei da Umbanda e falei exatamente da importância dos caboclos sete flechas, tá entendendo? E de todo o processo o Araribóia, né, que inclusive salvou o Rio de Janeiro da invasão dos franceses, e isso a gente tem que ter em conta quando a gente quiser realmente desmerecer o pessoal da Umbanda. Porque, de repente, porque o pessoal da Umbanda, não são pai de santo, não. Então, inclusive, até uma coisa bem negativa, que eu não sei como foi que aconteceu isso, antes as pessoas chegavam e se cumprimentavam, independente de dizer, não, eu estou dando a benção, eu estou pedindo a benção, eu sou inferior porque eu cumprimentei, eu pedi a benção. Não, antes a gente chegava, a gente cumprimentava, inclusive dava a benção mesmo, tá entendendo? E trocava a benção. Eu via as pessoas velhas e abraçando a outra e beijando a mão do outro e dava aquele salvamento do caboclo, né, por cá e para cá. E hoje é um negócio tudo cheio de fricotagem e não me toque, não me deixe, não sei o quê. O que é isso? Isso afasta as pessoas do candomblé. Eu realmente aos poucos, saindo do candomblé por causa dessa frescura. Tá entendendo? O que é isso? A gente tem mais é que se abraçar, a gente tem mais é que, sei lá, de chegar junto. Tá entendendo? E não
se afastar. Então, esse afastamento, um isolamento, esse silenciamento, essa coisa, é muito ruim para a identidade. Como é que a gente quer que o adolescente se assuma enquanto negro quando a gente dá um exemplo negativo? Tá? A gente tem mais é que estar aqui a serviço da juventude, para que a juventude possa encontrar tudo plano, tudo à sua disposição. A gente tem que lutar em favor da juventude, independente do que ela faça. A gente tem que ver, quando a juventude erra, é porque nós estamos dando mau exemplo. Isso, e quando eu falei a respeito dessa coisa muito bonita e significante do candomblé, que é exatamente esse acolhimento, porque o candomblé prestou muito serviço para a nossa sociedade, recuperou muita gente, entendendo? Não só na educação, mas sobretudo na parte social e na parte de alimentação e na parte de sobrevivência, porque, na verdade, é o seguinte, como o pessoal está com fome à noite, diz, vamos aí no candomblé que eu sou de rango. Está entendendo? Todo mundo procura o candomblé que está de rango. Você vai lá e come, ninguém paga, e ninguém coisa, está lá, e é abraçado, e é exatamente acolhido. Portanto, é isso que faz com que a gente fique nessa coisa cruxe, né? A gente tem raiva, a gente reclama, mas existem coisas positivas que tem que continuar. O candomblé tem que ser realmente a religião do acolhimento. Sim, senhor. É muito difícil conversar com o senhor 1 hora só, porque a gente começa a conversar, quer conversar mais, né? Quando o senhor fala dessa coisa do acolhimento, da alimentação, né? Eu vi uma frase que eu não vou lembrar quem foi, que disse que o movimento negro estava pecando porque estava deixando de ter a espiritualidade dentro do movimento, a nossa espiritualidade, né? O nosso acolhimento. Então, imagine se a gente consegue ter, né, essa nossa cultura expressada no que a gente faz, né? A nossa espiritualidade, né? Os nossos caboclos, Voodoo, orixá, dentro de tudo que a gente faz. Eu acho que é só um ganho, né? A gente vai ter um ganho em tudo que a gente vai poder prospectar aí. É isso aí. Quando você falou dos caboclos aqui, me lembrei de Caipó, de Benício, Vinado Benício. Tem o Laje Grande, da nossa afinada Lourdes. Enfim, são caboclos fortes, potentes, que ajudaram muita gente. Tem um Malunguinho lá, que é um Egum, lá no Recife, que ajuda muita gente. Tá, o pessoal de Jurema. Enfim, a gente tem que verificar que as grandes mães de santo e os grandes terreiros têm sempre os seus caboclos para equilibrar. É o pisaforte, entendendo? É o massapê. E isso a gente vai ver exatamente todo esse processo. A gente vê o trabalho, a realeza dos caboclos quando chegam assim no terreiro. E isso é bom, porque dignifica não só os seus orixás, os seus inquices, voduns, enfim, as nossas entidades, mas sobretudo a casa e sobretudo aquelas pessoas. Quando você falou aí, que me lembrei de Caipó, Caipó era muito, muito brabo. Tem o Caboclo Iru, que ele se manifestava e realmente era muito, muito perigoso. Você tinha que ter força e muita luz para manter o equilíbrio desses caboclos. E de vez em quando, aí me parece assim um relampejo, aí eu vou no Facebook e escrevo aquela coisa assim, muito tardiamente, né, e sem revisão, e depois posto ali, porque depois eu posso rever, ampliar ou reduzir, porque foi uma mensagem, foi uma lembrança, e ali a gente vai se apega com isso. Portanto, eu acredito que
com esse pensamento, a gente pode anunciar para a próxima semana que a gente vai falar sobre religiosidade. A religiosidade do negro sergipano, ou a religiosidade do candomblé de Sergipe, porque são aspectos. A gente não vai falar a história, mas aspectos da fundamentação. A gente vai falar de Itajoaquim, de Quelebé, tá entendendo? De Herculano, vai falar de Umbelina, Laicó, Maria José das Areias, enfim, a gente vai falar nesses pilares, tá entendendo? Que estão ainda aí. Muitos deles têm o seu pessoal ainda, a sua descendência ainda, tá? Eu não sei Herculano, mas outras, tem muita gente aí, tem Isabel Gorda, tem muito seu Emílio, tá? E o pessoal da Umbanda, que realmente referendou e que deu muito apoio ao pessoal do Nagô e recebeu muito apoio também. Então, essa troca de experiência. Então, para a próxima semana, eu me disponho aqui, estar discutindo com os senhores. Agora, gostaria que mudasse exatamente a dinâmica, que as pessoas fizessem perguntas para que eu possa responder. Portanto, eu quero adiantar que para a próxima semana nós vamos estar falando sobre o candomblé de Sergipe, a história, e se vocês já chegam com as perguntas, para a gente vai ser muito, muito, muito bom. Muito bem. Vamos colocar uma caixinha de pergunta aí, né? E durante a semana o pessoal vai respondendo. E aí, para finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouco da mensagem do que foi, né, essa live de hoje sobre a identidade cultural do negro em Sergipe. A identidade cultural do negro Sergipe é tudo isso, é aquilo que ele se sente à vontade, é aquilo que ele luta para ter e para ser e para afirmar. É aquele processo identitário que não se tira. Inclusive, eu tenho uma expressão na contracapa do livro Pan-África que fala exatamente dessa identidade, que é o sangue, e a identidade não há quem tira. Quer dizer, que ele nos fortalece e nos representa. Então, quando eu sou da zona rural, eu sou da zona rural em qualquer canto que eu for. E minha cultura é da zona rural. Eu não tenho uma cultura urbana, eu posso ter até uma cultura clássica, mas clássica da zona rural. E todo o meu conhecimento, toda a minha raiz está na zona rural. É ali onde eu vou beber, ali onde eu vou me fortalecer. E o negro, quando ele foge da sua identidade, ele se perde. Então, nós temos visto aí nesse BBB uma série de conflitos onde alguns maus informados, então, tropeçaram e prejudicaram e colocaram a nossa militância, está entendendo o nosso trabalho. Mas é bom que isso aconteça, porque, em vez de quando, é bom que a gente tenha oportunidade de rever e de referendar e de revitalizar as nossas ações. Portanto, eu me sinto muito satisfeito em ser negro, em ser sergipano. Mesmo não gostando de ser sergipano, mas eu me acho otimamente negro. Amanhã eu sou apaixonado por Sergipe. Então, porque hoje eu não gosto de ser sergipano, então por causa de uma ou duas, três pessoas, mas Sergipe é minha raiz, Sergipe é meu torrão, percebe? Então, aquilo que não me agrada, então eu vou exorcizando. Agora, jamais deixar de ser negro. A questão de dizer, não, ele não é negro, ele é doutor, ele é policial, ele é juiz,
ele é desembargador. Não tem nada disso. Antes de ser policial, antes de ser juiz, desembargador, ele é negro. Portanto, vamos fugir desse negócio de dizer que a minha identidade é funcional. Não tem nada de identidade funcional. Tá? Não tem nada de dizer, não, porque ele é isso, é aquilo. Não. É negro, sim. E quando aquela criança, aquele adulto que tem a pele mais clara, se diz negro, então vamos acolher até que se prove o contrário. Porque somos 86% de negro. Então, quando uma pessoa diz aqui, que é branca aqui em Sergipe, você coloca a dúvida. Branca de onde? Está entendendo? Então, você pode não ser preto igual a mim, mas que negro você é. Então, olhe para trás. Então, hoje que as mulheres não podem mais, e graças a Deus, não são mais assassinadas por parir um filho diferente, está entendendo? Então, de repente, está parindo um filho que puxou a linha da mãe. Está entendendo? Das negras de lá de Angola. Está entendendo? E coisa, você pode ver isso aí. Em Santa Catarina, vem de onde? Ah, mas aí o marido é louro e a mulher é branca, e como vê esse filho preto? Ele disse, olha, veja aí a ascendência da mãe e a ascendência do pai. Vem de onde? Vem de Cabo Verde? Está entendendo? O pessoal de Santa Catarina que vem de Cabo Verde? Elas são os negros tum de Angola. Então, pronto. É isso. Então, a gente tem que ver não só a melanina, como a ascendência e a cultura, né? Foi a que a gente... E, sobretudo, a ancestralidade. Você tem que colocar a ancestralidade em primeiro lugar, porque ela é que nos identifica e que nos conforta. Muito bem. Ancestralidade, melanina, ascendência e cultura. É isso, identidade cultural do negro em Sergipe, né? Falando sobre nós. Que Oxalá nos ilumine e que vocês possam comprar meus livros, né? Quem não leu ainda, Mario, tá devendo. Eu quero ver meus livros nas escolas, viu? Seus prefeitos, suas prefeituras, suas diretoras, suas coordenadoras pedagógicas. Veja os livros de Severo, que é a história do negro sergipano. Um abraço. Muito obrigada, mestre. Benção.